Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No programa de hoje, iniciaremos os nossos estudos sobre o capítulo 24, cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No início deste capítulo, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, separa 3 passagens do Evangelho para embasar o seu raciocínio. A primeira passagem se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15. Abre aspas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17. Abre aspas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Fecha aspas. E por fim, a terceira passagem se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, versículos 10 a 15. Abre aspas. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábola, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Fecha aspas. Meus amigos, Allan Kardec inicia os seus comentários sobre essas passagens do Evangelho, nos lembrando que a sentença de Jesus não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver a luz. Essa sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas a todas as pessoas, sem nenhum tipo de critério, sem apelar para o bom senso, para a lógica e para a razão. Não é isso. Na verdade, todo o ensinamento deve ser proporcionado
a inteligência das pessoas a quem se queira instruir. Isso por quê? Porque existem pessoas a quem uma luz, por demais viva, é capaz de deslumbrá-las sem efetivamente esclarecê-las. E isso não é o desejado. O codificador ainda nos lembra que, de uma forma geral, o que acontece com os homens, com a sociedade em si, é o mesmo que acontece com os indivíduos. Explicando melhor, podemos dizer que as gerações têm sua infância, sua juventude e, por fim, a sua fase de maturidade. Cada coisa tem de vir em sua época própria. Olha, a semente lançada na terra, fora da sua estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde vai ser descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, porque lhes pesa sobre os ombros a obscuridade. Uma vez que Deus lhes outorgou a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre tanto as coisas da terra quanto as do céu, os homens tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, com toda certeza, chegará um momento em que a sua fé se desfalecerá. Se, pois, em sua previdente sabedoria, assevera Allan Kardec, a providência divina só de forma gradual nos revela as verdades, é claro que ela as desvenda à proporção em que a humanidade vai se mostrando amadurecida para recebê-las. O que ocorre é que a providência divina mantém as verdades numa condição de reserva e não sob o alqueire. Infelizmente, existem homens que entram a possuir essas verdades e quase sempre as ocultam do vulgo, das pessoas, com a intenção de dominá-las. São esses homens que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Entretanto, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e, por fim, romperam o véu do mistério. Havendo se tornado adulto, o vulgo ou as pessoas entenderam de penetrar o fundo, a essência das questões, das coisas, e com isso eliminou de sua fé tudo aquilo que era contrário à observação. Tudo o que se acha oculto um dia será descoberto. E o que o homem ainda não pode compreender, sem dúvida alguma, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando ele se houver purificado. Allan Kardec ainda afirma que é lícito perguntar que proveito o povo podia tirar dessa quantidade de parábolas que Jesus contava, cujo sentido
se conservava impenetrável para as grandes massas, para a multidão. E ele mesmo nos lembra que é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade as condições básicas da salvação, tudo o que o Mestre disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles, os discípulos, mais adiantados, tanto moral quanto intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento das verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, meus amigos, nós podemos observar que mesmo com os apóstolos, Jesus conservou-se impreciso acerca de muitos pontos da sua doutrina crística, cuja completa inteligência ficava reservada a tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas e às vezes até mirabolantes interpretações. Até que um dia a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido de suas palavras. Hoje, podemos dizer que o Espiritismo projeta uma imensa luz sobre vários pontos obscuros. Porém, a doutrina espírita não lança essa luz inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao ministrarem suas instruções e ensinamentos. Só de forma gradual e sucessiva consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se os espíritos a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as pessoas que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria que a sua propagação ficaria prejudicada. Kardec conclui dizendo que, se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina espírita mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento certo, no momento oportuno. Eles, os espíritos superiores, dão a cada ideia o tempo necessário para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos dão o tempo necessário de preparar a aceitação
dessas outras ideias. Voltando um pouco ao ensinamento contido no capítulo 5, versículo 15 do Evangelho de Mateus, ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Nós nos lembramos das palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, guia do saudoso médium Francisco Cândido Xavier, que dizia que muitos aprendizes do Evangelho interpretaram semelhantes palavras do Mestre como se fosse um apelo à pregação sistemática de seus ensinamentos. E com isso, infelizmente, desvairaram-se através de veementes discursos por toda parte. Outros aprendizes admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, meus amigos, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Não temos nem dúvida quanto a isso. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Vamos nos atentar para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, o material de manutenção é a possibilidade, é o recurso, é a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender as nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Vamos colocar nossas possibilidades ao serviço dos nossos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Por isso, vamos pregar, sim, as revelações do mais alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes nos nossos lábios. Vamos estimular nossos parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não vamos nos esquecer de que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de nós mesmos. É preciso transformar as nossas energias em bondade e compreensão redentoras para todas as pessoas, gastando para esse serviço o óleo da nossa boa vontade na renúncia, no sacrifício, e assim a nossa vida em Cristo passará realmente a brilhar. E vamos interromper o programa de hoje com a leitura de uma página que se encontra no livro Palavras de Vida Eterna, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. É a lição de número 52, cujo título é Palavra Falada. Emmanuel se refere aos versículos 17 e 18 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz:
porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. E Emmanuel diz assim, abre aspas, a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina e, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Fecha aspas.